O objetivo nesse momento é pensar como estudar história e, de uma forma geral, as ciências humanas, certo? Vale para a história, vale para a sociologia, vale para a filosofia e vale para a geografia, naquilo que toca a geografia humana, geografia econômica, mas não necessariamente a geografia física. A geografia física ela tem características peculiares, né? Que envolve aí, talvez conceitos e elementos matemáticos, tá? Mas de uma forma geral para todas as ciências humanas, ok? Eu estou pensando em método. Existem outras coisas antes do método, né? Grande parte de vocês tem que pensar antes mesmo do método em concentração, certo? Muitos estudantes, e eu vejo isso durante muito tempo, durante muitos anos, muitos estudantes dizem que eu tenho dificuldade de me concentrar, né? E vejam que esse é um problema anterior. Nesse caso, não depende de qual método você escolheu, não depende de qual é a matéria, certo? Então, uma coisa, se você tem esse problema, você tem que tentar pensar qual é a gravidade desse problema e como você resolve esse problema, certo? A falta de concentração, ela está ligada a fatores internos, né, subjetivos, tá? Vai, grosso modo, genericamente, psicológicos, mas também a fatores externos, o ambiente onde você estuda, certo? Então, é possível pensar e melhorar essa situação, né? Se você acha que você é uma pessoa muito ansiosa, ou se você acha que tem sobre si uma cobrança muito grande, talvez uma ajuda psicológica de um profissional seja interessante, né? Sem preconceito, a gente acha psicólogo do seu louco. Claro que não, nada a ver, né? Se o elemento externo, talvez seja mais fácil. Muita gente, por exemplo, fica na escola estudando porque tem um professor de plantão, mas ao mesmo tempo, na sala de estudo, fica muita gente conversando. Como você balancear, né? O que vale mais a pena? Ah, eu não volto para casa logo depois da aula porque eu dependo da carona de não sei quem, ou mais tarde minha mãe passa aqui. Mas se você ficar aqui perdendo tempo, será que vale a pena, né? Ficar aqui esperando a carona? Então tudo isso, tem uma fórmula precisa? Não tem. Tem uma fórmula redondinha, bonitinha, acabada, né, onde tudo dá certo? Não tem. Você tem que pesar prós e contras e tomar decisão, né? Então, em grande parte, eu perdi o medo de decidir, certo? Eu vou para casa, vou ficar 1 hora no ônibus indo para casa porque eu decidi que é melhor estudar em casa. E não pode ficar, será que é, será que não é, se depois eu me arrependo, né? Tem que tomar uma decisão e colocar a decisão em prática, tendo certeza que você antes pensou e tomou naquele momento a melhor decisão para você, né? Mesmo depois de 1 semana ou 2, você repense e mude, não tem problema nenhum, sempre buscando o melhor, tá? Então a primeira coisa, concentração. Depois eu tenho algumas dicas sobre exercícios de concentração, como obter mais concentração, né? Mas fica para uma outra hora, tá? A segunda parte é a organização. Aparentemente é a parte mais fácil e a parte mais óbvia. Aparentemente, que é fazer uma agenda, né? Você pegar o seu calendário, pegar a sua agenda e você dispor os assuntos que você precisa estudar dentro dessa agenda. E aí você vai fazer 2 coisas, né? Você tem características, elementos, componentes fixos dessa agenda. Então, por exemplo, 3 vezes por semana você faz academia e você não abre mão. Então, a primeira coisa que você coloca, né? Todo domingo você vai à missa, vai ao culto e você não abre mão. Você coloca lá, domingo, tal hora, certo? Você faz um curso de não sei o que, em inglês, segunda-feira à noite, você coloca lá. Então você pega as suas atividades que não são, do cursinho que não são, e coloca. Aquelas que você não pode mudar e você não quer mudar, coloca primeiro. Toda tarde, no caso de vocês aqui, toda tarde tem aula. Então você preenche a aula. Então sobra o quê? De manhã, né, os horários que você não tem a tal academia, né, à noite, quando você não tem, e aí você vai preencher. Agora, com o que você preenche? Você pode pensar da seguinte maneira, né? Ou usar a filosofia básica, aula dada, aula estudada, tá? Mas mesmo para você colocar essa filosofia em prática, aparentemente simples, você tem que pensar algumas coisas. Em quais matérias eu tenho mais facilidade e
maior dificuldade. Né? E eu devo estudar qual? A que eu tenho maior dificuldade. Tá certo? Tudo bem? Outra coisa que você tem que pensar, se bem que nesse caso a variação não é tão grande assim. No meu vestibular, o vestibular que na verdade você vai fazer, tem uma matéria que tem peso maior, que é mais importante? É verdade que normalmente vocês fazem vários vestibulares, né? Chega no final do ano e tem provas com características diferentes. E aí não tem muito jeito, você vai estudar para todas elas, né? Vai fazer o Enem, vai fazer uma ou duas faculdades particulares, vai fazer uma ou duas faculdades estaduais, tá certo? E se elas tiverem características diferentes, não tem muito jeito, ok? Mas quando você monta a sua grade, vou estudar tantas horas de física, tantas horas de química, né, tantas horas de história, tá? É interessante você perceber isso, onde eu tenho maior e menor facilidade, dificuldade, né? E quais matérias, quais disciplinas para o meu vestibular são mais importantes. E aí você vai distribuir, certo? Tantas horas para cada disciplina, né? Com algumas regras que também a gente pode dar dicas depois. Intervalado, né? Estuda 50 minutos ou 60 minutos e 10 minutos de intervalo, tá? Para não cansar, certo? Para muitos de vocês talvez seja interessante alternar disciplinas, né? Exatas com humanas, exatas com biológicas, né? Não pegar, por exemplo, estudar Física 1, depois Física 2, depois Matemática 1, né? E no outro dia só História. É verdade, vejam, todas essas dicas devem ser pesadas individualmente, elas são dicas gerais. Certo? Dicas gerais. Pode ser que para uma ou outra pessoa seja diferente num ou no outro aspecto do que eu estou falando. Certo? Então a segunda parte é a organização. E vejam, vale a pena você conversar com os professores. Né? Quanto tempo? Certo? Pega um professor de física e pode ser apenas um deles, não precisa ser de cada um deles. Pega um dos professores de matemática, né? E eles te ajudam a definir. Você monta um roteiro padrão, monta uma organização padrão, né, e mostra para o professor. Os professores estão aqui para isso, o plantão parte para isso, certo? Todos os professores estão aqui, têm alguma experiência de aula, né, de alguns anos de aula, de alguns anos com vestibular. Tá? E a terceira parte, que é os métodos. Como estudar? Se eu for estudar física, qual é a maneira mais eficiente de estudar? Se eu for estudar geografia, qual é a maneira mais eficiente de estudar? Então aí entra o método, certo? No caso de história, de ciências humanas, eu fiz um outro vídeo, não sei se alguém chegou a ver, que parte de uma pesquisa, é uma pesquisa internacional, parte dela feita no Brasil, né, que dá algumas ideias. Por exemplo, ouvir. Ouvir é a forma menos eficiente de você aprender. Claro, se você fez um ensino médio com muita deficiência, uma determinada matéria você acha que não aprendeu nada, se você ouvir a aula daquela matéria, você aprende, você sempre aprende. Mas é a maneira menos eficiente. Dito isso, o que você tem? Vocês aqui que fazem um curso à tarde, tem 6 aulas toda tarde. Vale a pena gravar a aula do professor para depois você ouvir em casa? Claro que não. Uma perda de tempo fenomenal, certo? Não vale. Na minha opinião é um absurdo. Você perde muito tempo. Você ouvir, aliás, a mesma coisa. E ouvir uma aula de um professor diferente, ou seja, buscar no YouTube, buscar na internet, né, uma aula sobre um assunto que já foi dado aqui. Vale a pena? Não vale. Não vale a pena. Né? Por 2 razões. Primeiro, porque você está na atitude passiva, você está só ouvindo, ouvindo algo repetido, o que é pior ainda, tá certo? E gastando tempo, né? Na internet, navegando, se dispersando, não vale. Tem exceções para isso. A aula que você perdeu, ou um vídeo do YouTube que um professor aqui recomendou, né? O cara está no meio de uma aula de geografia, ele está falando sobre um certo tema, e ele fala, olha naquele canal tal, endereço tal, assista, aí tudo bem. Se o professor der essa orientação, você vai assistir. Senão você fica nessa atitude, que segundo essa pesquisa é a menos produtiva, é a menos eficiente, ouvir. Isso vale para uma aula, uma palestra, um discurso, certo? Se você vai assistir uma palestra, normalmente o palestrante fala para você, ouça e anote. Anotar já é um pouco melhor. E normalmente vocês fazem isso na aula, né? Vocês anotam.
o professor coloca um esquema, vocês anotam, certo? E você pode usar o esquema anotado para estudar. Quando você chega em casa, então não adianta você ficar ouvindo muita coisa. Quando você chega em casa, qual é a melhor maneira? Ah, eu vou estudar o livro-texto, eu vou estudar a matéria, o conteúdo, a teoria. Pode ser, mas também não é a melhor maneira. Isso é uma maneira de você estudar a teoria que eu acho que é mais eficiente do que simplesmente ler o livro-texto e eu vou explicar como é que é. Certo? Tudo bem? Mas é uma possibilidade. Tá? Fazer resumo não é considerada eficiente. Tá? Normalmente isso acontece por quê? Porque a maior parte dos estudantes não sabe fazer resumo. Então, geralmente escolhe uma linha, escolhe uma frase, escolhe uma ideia de cada parágrafo. Vocês já fizeram isso? Pega a matéria de humanas, principalmente, ou de biologia, aí você faz um resumo, você lê um parágrafo, presta na ideia principal, aí você escreve, lê outro parágrafo, às vezes são parágrafos maiores, aí você escreve, e depois de meia hora você acabou o seu resumo, aí você começa a ler o resumo e vê que ele está completamente desconexo. Já aconteceu isso? Um parágrafo não se liga ao outro. É o mais comum. É o mais comum. Tá? E é difícil, às vezes, o aluno perceber isso. Tá? E imagina se você fizer resumo de várias matérias e trouxer para um professor ver. Na prática é complicado, né? Imagina se o professor ele for olhar o resumo, pensando numa sala de cursinho, de vários alunos. Não tem tempo, não dá para executar isso. Tá? Seria o ideal, mas acabaria sendo uma espécie de aula particular, que é inexequível, quer dizer, não dá para colocar em prática. Certo? Muito bem. A partir daí, pensando em elementos que não são muito favoráveis, que não são muito produtivos, quais seriam as formas mais eficientes? Para as ciências humanas, o que eu recomendo vocês fazerem? Tem uma aula hoje, e você decidiu, está no seu cronograma, de que você vai à noite estudar essa aula, você vai amanhã estudar essa aula, certo? Qual é a melhor coisa? Primeiro, tarefa mínima. Você vai fazer exercícios. Então vamos pensar isso aqui, ó. Estudar. Quando você começa a estudar, você já sabe qual é o tempo que você tem. Você decidiu. Você dá 50 minutos, a matéria de história. Você dá 60 minutos a matéria de história. Você sabe qual é o tempo, ok? E dentro desse tempo, como é que você começa? Exercícios. Essa é a minha recomendação. Exercícios. Faça 2 testes de múltipla escolha. Certo? Tem a tarefa mínima, você encontra, geralmente são questões selecionadas, que caírem em bons vestibulares. Tá? E aí, você vai fazer questões dissertativas. Questão escrita. Para que você está fazendo isso? Qual é o objetivo disso aqui? Aprender. O objetivo não é treinar, não é um simulado, tá certo? Você está estudando, você não está treinando. Com o passar do tempo, você vai se preocupar com o treino, mas no primeiro momento não. E aí você vai juntar as duas coisas, você vai continuar aprendendo e vai agregar algo, vai também treinar. Mas no primeiro momento o objetivo é aprender, certo? Então isso aqui, ó, tudo isso aqui serve para aprender, certo? Como é que você faz? Uma questão dissertativa. História, ciências humanas. Você vai começar assim. Você pega lá a questão e você faz uma primeira leitura básica, rápida, a partir da qual você identifica o assunto, você identifica o tema. Você está estudando uma determinada aula sobre as invasões estrangeiras que ocorreram no Brasil colônia, mas aquela pergunta é sobre os holandeses e especificamente sobre o Maurício de Nassau, a época que o Nassau governou o Brasil, que aliás cai muito no vestibular, certo? Então a sua primeira leitura é identificar qual é o tema. Simples, rápida. Aí você vai ler a segunda vez.
essa segunda leitura, você vai grifar. Né? Você vai grifar os termos que você acha importante e você tenta identificar, dentre esses termos, né, quais são os conceitos que aparecem. É uma questão que fala e destaca a tolerância, uma prática bastante importante do Nassau aqui, tanto em relação aos pernambucanos como em relação aos judeus que existiam no Recife. Isso é uma pergunta lá sobre a Grécia Antiga, sobre Atenas. É uma pergunta que aborda a soberania das cidades, a cidadania, a democracia, né? Quais são os conceitos que estão presentes. E aí você faz uma terceira leitura. Veja, você não está preocupado exatamente em fazer a pergunta o mais rápido possível, porque você sabe que lá no final do ano, uma questão escrita, você terá 5 minutos para fazer, e aqui você precisa fazer em 5 minutos. Não, aqui você pode fazer em meia hora, certo? No seu vestibular no final do ano, você vai fazer em 5 minutos, em 10 minutos. Aqui não, você vai gastar meia hora, né? Porque você não está treinando, você está aprendendo, né? É uma forma de você estudar, tá certo? Então, a sua terceira leitura é a leitura onde você esquematiza a pergunta. O enunciado começa assim, aí o autor fala sobre um aspecto, fala sobre outro, aqui ele coloca um conceito e depois ele termina com uma pergunta. Ou a pergunta não ficou muito clara, né? Na sua terceira leitura, você descobre qual é realmente a pergunta. Eu não sei se já aconteceu com algum de vocês, principalmente com quem gosta de história ou tem alguma afinidade, né, tem uma certa facilidade. De repente você bate o olho na questão, começa a ler e você fala, beleza, eu manjo, eu lembro disso aí, eu lembro da aula, pô, essa aula aí é legal, esse tema aí é legal, né? E aí você corre um risco. Por quê? Você não lê até o final, ou lê superficialmente, você tem certeza que você sabe, você começa a escrever um monte de coisa, certo? Mas não tem certeza exatamente do que foi perguntado, né? O cara falou sobre os aspectos econômicos da presença do Nassau aqui em Pernambuco, aí falou dos aspectos culturais, né? Mas a pergunta, ela não quer saber nem de uma coisa nem da outra, ela quer saber por que a WMC, a companhia estrangeira, né? E você faz lá um texto falando de cana-de-açúcar e da tolerância e das obras culturais que ele fez aqui, um texto bonito, cheio de coisa correta, mas que não responde a pergunta. Você tem que ter certeza do que foi perguntado. Parece que é óbvio o que eu estou falando, mas na prática não é. Certo? A partir daí, você vai fazer a resposta. Vamos imaginar que você não tenha noção nenhuma. Você fala, caramba, eu vi essa aula, mas eu não lembro de nada, ou a pergunta é uma pergunta muito específica, não faço nem ideia por onde eu vou começar. Normal, né? Você está aqui para estudar, você está aqui para aprender, tá certo? Você está fazendo exercício para isso, né? Se você não sabe por onde começar, aí sim você pega o livro-texto, a apostila do seu cursinho, o livro didático, o material que você escolheu para você estudar, né? Muita gente não está fazendo cursinho, não está fazendo escola, está estudando em casa. Eles têm que escolher o material, tem que saber qual é o seu material de estudo. Não pode cada dia pegar um livro diferente, material diferente. Eu vejo muitas vezes o pessoal na internet, grupo de Facebook, cara, quem tem a apostila de não sei quem tem a apostila para doar não sei da onde, quem tem a apostila... É um monte de gente, é um negócio assim, quem tem assinatura de um site não sei das quantas, quem tem outra assinatura e troca assinatura. É meio complicado, na minha opinião é bastante complicado, né? Escolhe alguma coisa, escolhe o material básico, né? Escolhe eventualmente um outro site e foca naquilo, certo? Então a sua resposta, né? Aí você vai buscar no texto, certo? Aí você tem aqui um material de apoio. Esse material de apoio é a sua teoria, né? Você não sabe nada sobre o tema, vai olhar lá no material, o que você faz? Você fechou a pergunta, olhou no material, foi na teoria, né? Se você está estudando uma determinada aula, você vai naquele capítulo do livro, é óbvio, não vai ser tão difícil encontrar informações sobre aquele tema. E aí você lê.
Lê aquilo que você acha que é necessário. Fecha o livro. Fecha o livro e começa a elaborar a resposta. Certo? Então, depois que você leu, né? Elaboração. Certo? A elaboração você pode fazer de duas maneiras. Você pode fazer uma elaboração que é direto à sua resposta, ou você pode organizar um esquema, né? Começarei assim, desenvolverei falando isso e terminarei dessa maneira, né? No meu desenvolvimento vou falar de A, vou falar de B, enfim, dependendo da pergunta, você monta o esquema e aí você começa a responder. Se de fato aquele assunto você não dominava, né, era muito difícil para você, talvez no meio da elaboração dê um branco, apareçam algumas lacunas. O que você faz? Fecha o caderno, deixa ele de lado e volta para o livro texto. Vai sanar, vai resolver aquela lacuna. Certo? Olhou? Achou o suficiente? Fecha o livro, completa a resposta. Se você completa a resposta, e você acha que acabou com a resposta, qual é a parte final? É ler aquilo que você escreveu, está aqui aquilo que você escreveu, é conferir. Responde o que foi perguntado. Responde. Acabou. Tá certo? Essa é a melhor maneira de você, né, estudar, fazendo exercício e buscando a teoria. Certo? Tudo bem? Tem outra maneira de você estudar, que é muito boa, que é considerada mais eficiente ainda, que é você ensinar alguém. Você pode ensinar dois alguém diferentes. Você pode ensinar você mesmo. Você está no seu quarto, né? E você dá uma aula para si mesmo, olhando para o espelho ou não. Certo? Isso implica no quê? Isso implica em você organizar na cabeça, na sua cabeça, a matéria, né? Isso é muito pertinente para as ciências humanas, para a biologia, né? Talvez para as matérias de exata seja mais complicado, ok? Mas de qualquer maneira, é você dar uma aula para você mesmo. Então a história da Grécia Antiga começa, você vai falando, né? Isso te força a pensar, te força a elaborar, né? Com lógica, tá? E algo parecido que você pode fazer, que é considerado por essa pesquisa internacional a forma mais eficiente para você aprender, que é ensinar o seu amigo. Quando você ensina alguém, você aprende muito. Se ouvir é a forma menos eficiente, ensinar outro é a forma mais eficiente, né? É claro que pode variar para cada um de vocês, certo? Não é algo absoluto, né? É algo que de uma forma geral vale para 90% das pessoas, bastante, certo? É verdade, você pode achar que você se enquadra nos 10%, né? Mas quando você ensina o outro, além de você elaborar a argumentação, desenvolver a explicação, tem que pensar muito para isso, o outro ainda te fará perguntas, e vai forçar você a pensar mais ainda, certo? Então, essa é a forma mais eficiente de estudar. Tá legal? Então, eu acho que são dicas legais, importantes, são orientações importantes, né? Eu comentei com vocês no começo do ano, eu não sou nenhum gênio, mas eu dou aula há muito tempo. Eu dou aula há 33 anos e em cursinho há 29 anos. Então eu tenho alguma experiência. Certo? Tudo bem? Então quem quiser, aproveita, né? Quem tiver dúvida, manda dúvida, fala dúvida, né? E a gente vai tirando as dúvidas. Certo? Tudo bem? Beleza.